todos, meu nome é Ana Flávia Paula, eu sou estudante de jornalismo e uma das produtoras de conteúdo do site Girls in Action. Esse site que objetiva falar sobre o protagonismo feminino na indústria cinematográfica. E hoje eu vou ter a honra de entrevistar essa mulher, atriz, conhecida não apenas nas novelas, mas também nos cinemas. Sandra Coverlone tem 19 filmes no currículo, incluindo entre eles curtas e longas e 8 premiações e indicações de cinema. Acompanhe aí um pouco de como foi essa nossa conversa. Sandra, muito prazer ter você aqui. Obrigada de verdade por ter aceitado o convite. É uma honra. Prazer, muito boa iniciativa. Bom, então vamos começar. Vamos começar. Vamos à entrevista. Espero não tomar muito do seu tempo. Vamos lá. Tempo que a gente tem de sobra, né? Verdade. Bom, primeiro, para você, quais são as principais diferenças de atuar em novela e no cinema? As principais diferenças? Eu acho que a primeira coisa é a questão do tempo, porque geralmente no cinema a gente tem mais tempo para fazer uma cena, porque assim, por exemplo, um longa, se o diretor planeja 3 cenas para aquele dia, são aquelas 3 cenas que a gente vai fazer. Dificilmente a gente consegue adiantar alguma cena, porque às vezes é em outra locação, ou tem uma outra preparação, e a preparação demora bastante na questão da fotografia, se for ao ar livre, tem toda a questão da luminosidade, por causa da continuidade. Então, tudo é feito com mais calma, né? A não ser que seja uma cena que você tenha que pegar o pôr do sol, então tem que fazer rápido. Mas geralmente é mais tranquilo, assim, dá tempo de experimentar mais, de entender melhor, assim, o diretor pode, toda a equipe, todo mundo pode trabalhar melhor em cima da ideia daquela cena. Já a televisão, no caso de uma novela, principalmente uma novela das 21 horas, que são muitas cenas por dia, porque são 6 capítulos por semana, é quase um média-metragem por dia, né, a novela das 21 horas. Então, é muita cena, então não dá muito uma coisa muito dinâmica a televisão. Então, você tem que chegar pronto, assim, com as suas falas decoradas e aberto às possibilidades de direção. Você tem que prestar muita atenção na direção. Então, é muito rápido. É um super treino, assim, de prontidão e de concentração e de disponibilidade. E nesse tempo de carreira no cinema, tem algum personagem que você se identificou? Vários, quase todos, porque tem coisas que aparecem na vida da gente assim que você não escolhe, nem nunca tinha imaginado fazer, mas cai no seu colo e você vai descobrir as melhores e as piores coisas desse ser aí que está escrito, né? E vai emprestar a sua voz, o seu corpo, vai despertar em você uma parte, sei lá, de dentro do seu pensamento, do seu comportamento, alguma coisa que dê vida a essa personagem. Mas você saberia citar uma personagem especial? Meu primeiro longa, que foi com o qual eu ganhei o prêmio de Palma de Ouro em Cannes, ele também é muito marcante, né? Porque não só por causa da premiação, mas porque foi meu primeiro longa, que abriram os caminhos do cinema para mim, né? Que até então eu sou uma pessoa mais ligada ao teatro, ainda sou, mas era 100% ligada ao teatro, né? Então, foi muito especial e também porque é muito emblemática a personagem da Cleusa, né? Uma mulher muito forte, é uma mãe que cuida dos filhos sozinha, é uma personagem muito emocionante, que tem a ver com muitas coisas com as quais eu convivi na minha infância.
Então, foi um universo que estava já aqui dentro, assim, guardadinho, né? Mas que, digamos que tenha colocado uma lente de aumento, assim, que trouxe toda essa coisa que... sementinhas que já estavam aqui, né? Poderia citar alguma coisa em especial? É porque, como a história é, né, uma mulher sozinha que mora na periferia, tem 4 filhos, né, tá grávida de uma quinta criança que não chega a nascer, né, no filme, né, na história, né, ela começa e termina o filme grávida. Então essa família grande, nessa dificuldade, assim, uma coisa que eu vivi quando eu era pequena, né, minha família não era muito grande, eu tenho mais um irmão e uma irmã, mas essa coisa dessa mãe que está sempre em cima, assim, sabe? Sempre questionando, querendo saber onde vai, o que está fazendo, por quê, de onde veio. Tem muito a ver com a minha mãe também, com essa postura dela. Então, acho que eu levei muita coisa disso, né, para o filme, dessa mãe que trabalha muito, mas que é presente também, né? Que cobra dos filhos uma postura de digamos, um respeito, né? Um comportamento civilizado, por mais difícil que seja a situação, né? Então, isso eu tinha comigo, porque eu aprendi isso com a minha avó, com a minha mãe, e eu acho que eu levei isso para o filme também, que era uma coisa que tinha no roteiro e que foi muito mão na luva, assim, sabe? Para mim. Muito bom. A Creuza, né? Ela tem uma coisa em comum com a Graça, que foi uma personagem que você interpretou no filme A Glória e a Graça, que ambas são mães solteiras. E essa, se eu não me engano, não é a sua realidade, né? Você é casada com o pai. Não, sim, não é a minha realidade. Mas com base nessas experiências que você teve nas telas, quais você acha que são as principais dificuldades de ser mãe solteira? Eu acho que, bom, as mulheres se superam, né? Elas são a maioria, assim, né? De lideranças familiares, né? Isso é muito na época do Linha de Passe, os diretores e roteiristas, eles pesquisaram muito sobre isso, né? Essa coisa da ausência do pai, da situação dessas mulheres. Durante o processo do Linha de Passe, eu fiz muitos ensaios e laboratórios para fazer esse filme. E eu conheci muitas mulheres que eram mães sozinhas, né? Não solteiras, não digo, porque assim, a maioria tinha um companheiro que foi embora, né? Que desistiu. Que no meio da história falou, não, tá, já deu para mim, tá, eu tô indo embora. E deixa a mulher com os filhos, ou muitas vezes são homens violentos, e as mulheres fogem com os filhos, né? Primeiro que falando em termos práticos, essa mulher tem que trabalhar dobrado, certo? Ela tem que trabalhar dobrado, ou triplicado, porque ela tem que trabalhar para sustentar a casa, né, o filho ou os filhos, e cuidar da casa, né? Principalmente quando as crianças são pequenas, né? Então, lavar, passar, cozinhar, pensar em como deixar. Então, assim, eu ficava maluca às vezes quando eu tinha que deixar meu filho com alguém ou alguma coisa assim, porque muita preocupação, né? Então eu imagino que essa preocupação de onde estão os filhos, por isso que tantas mães reclamam junto ao poder público que essa coisa assim, a gente precisa de creches decentes para deixar os filhos, né? Escolas onde a gente possa deixar os filhos e depois buscá-los e trabalhar tranquilamente, sem ficar pensando que seu filho não está sendo bem cuidado, não está sendo bem alimentado. Então, assim, eu acho que essa é uma grande dificuldade, a questão desse apoio logístico e prático do dia a dia, que é o que pega, assim, nesse sentido, para uma pessoa que tem o dinheiro contado ali, é muito, né, difícil, né? Você tem que, como diria a minha avó, pular miudinho para
para conseguir dar conta do recado. Então, essa questão prática é muito séria. Médico, remédio, tudo que se refere a custos e praticidade do dia a dia, né? Alimentação, moradia, tudo isso. Você tem que ser a provedora de tudo isso. Então, haja força, né? Essa mulher ela não pode fraquejar, ela não pode ficar doente, ela não pode... tem que ter muito foco, muita fé, né? Que tudo vai dar certo e que ela vai em frente, assim. São guerreiras, mulheres sem... eu sou admiradora, assim, dessas mulheres, porque eu convivi com várias dessas. Minha mãe era muito assim, apesar que meus pais estão juntos até hoje, né? Eles têm 83 anos, estão juntos até hoje. E nos criaram juntos, tal, mas a minha mãe acabava tendo um trabalho dobrado, né? De trabalhar fora, trabalhar em casa. Agora, e meu pai sendo um cara legal, assim, um cara bom, um cara que ajudava, um cara, mas sobra, né? Nessa condição de mulher que a gente tem na nossa educação, nesse patriarcado que a gente vive, sempre sobra mais para as mulheres, né? Durante a sua resposta, você tocou num assunto importante, que é a questão da presença feminina, a questão da luta das mulheres, que engloba várias lutas, a luta pela igualdade, a luta pela representatividade em vários lugares, principalmente no mercado de trabalho. Eu quero saber como você vê a figura da mulher hoje no audiovisual. Acho que a gente está caminhando, como em todas as áreas. Tem muita mulher boa fazendo muita coisa legal, né? Dirigindo, escrevendo roteiro, produzindo. Diretoras de fotografia são poucas, mas tem. Na câmera, na técnica, na continuidade, em muitas áreas, né? Não só como de costume, assim, na maquiagem, na caracterização, mas as mulheres estão ocupando muitos espaços dentro de um set de filmagem, seja na televisão e agora nas plataformas, né, de conteúdo. Eu acho que as mulheres estão ocupando um lugar legal, ainda não é como deveria ser, porque, claro, né, como a gente tem um atraso para, digamos, a gente tem um tempo aí, né, para alcançar todas as coisas que antes a gente achava que alguém lá atrás, quando a gente era pequeno, disse para a gente que não, isso não é coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de mulher. E isso acho que entra no nosso DNA, vai passando de mãe para filha, sabe? Até a gente se tocar e fazer essa pergunta, mas por que não é coisa de mulher? Muitas mulheres, como você mesma comentou, têm referências em outras mulheres. Muitas atrizes, principalmente as que estão começando, têm vocês, atrizes já consolidadas, como referências. Quero saber quais são as suas referências femininas no cinema. Eu acho que a Leila Diniz, ela trouxe essa liberdade de comportamento dentro e fora das telas que eu acho que virou muitas cabeças no bom sentido, cabeças femininas no bom sentido, assim, de se perguntar por que não. Como uma mulher de trabalho incansável, assim, acho que Fernanda Montenegro é uma mulher que tem uma inteligência cênica e civil também, que é muito importante para a gente como referência de comportamento, né, de talento e de comportamento. Nesse tempo aí, desde o seu início, então até agora, você acha que tem mais atrizes do que antes? Nossa, eu acho que não, assim, atrizes sempre são muitas atrizes, as atrizes são muito boas,
Tem muita gente boa, assim, da minha idade, mais jovem do que eu, muitas que estão vindo. Eu tenho muitas alunas muito boas também. Muita gente boa já passou por mim, mas é muito difícil ficar na profissão. É muito difícil você se manter na profissão. Por quê? Porque a situação das artes no Brasil é uma situação precária, né? A gente teve todos esses anos de ditadura, o cinema sofreu demais com isso. Depois, quando a gente estava retomando, que a Ancine estava a todo vapor, a gente estava produzindo mais de 150 filmes por ano, né, concorrendo a prêmios internacionais, ganhando prêmios, né, o ano passado mesmo, né, Bárbara Paz ganhou como melhor documentário Veneza. Cannes teve 2 grandes filmes que foram concorrentes e ganharam, né, Bacurau e A Vida Invisível. A gente não tem mais cinema nos bairros como tinha antigamente. E esses filmes têm muita dificuldade para saírem dali da sala de montagem e serem distribuídos, porque para tudo isso precisa de dinheiro. Então, é muito difícil a gente se manter na profissão com essa montanha russa de emoções, né, que é a nossa indústria cinematográfica. Depois do impeachment da Dilma e da gestão Temer e agora na gestão Bolsonaro, nós perdemos muito no cinema brasileiro. Nós perdemos o ritmo, né, de todos os... Tem tanto filme parado, equipes inteiras sem trabalhar, pessoas que não conseguem ter os seus filmes avaliados para ter uma carta branca para produzir, um apoio. Existe uma verba destinada para isso, mas isso não está acontecendo. A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, né? A gente perdeu o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura virou uma secretaria que está como está, né? Não acontece nada. Alguém vê alguma manifestação nessa quarentena dizendo o que vai acontecer com os trabalhadores da cultura, da arte, do cinema, do teatro? Não, a gente não vê nenhum movimento, porque é como se essas pessoas fossem invisíveis, mas na verdade, o que a gente faz estando em casa na quarentena, né? A gente vê filmes, novelas, programas, entrevistas, né? Lives. Quantos filmes as pessoas não estão vendo nessa quarentena? Então, quer dizer, existe a indústria da arte, do entretenimento, né, da comunicação artística, ela é super importante para o crescimento, né, de uma civilização, para a formação cultural das pessoas. Mas, como muitas outras áreas aqui no Brasil, isso é desvalorizado, né? O que precisa ser feito para valorizar? Investimento. O cinema, ele começou a renascer depois que esses anos duríssimos de ditadura bateram na nossa cabeça e muitas pessoas começaram a se formar e informar e crescer e continuar o trabalho cinematográfico e a criar produtoras, equipes, treinar equipes, escolas de cinema surgiram, cursos técnicos de câmera, de edição, de fotografia, de documentário, né, para além das faculdades que já existiam. Então, muitas coisas foram feitas nesses anos de florescimento, de reflorescimento do cinema. Só que, e o que a gente faz com todas essas pessoas agora, né?
todos esses técnicos formados, montadores, operadores de câmera, todo o pessoal que trabalha na parte elétrica. Um set de cinema é um circo gigantesco. São muitas pessoas para fazer um longa-metragem, né? Que você precisa de iluminador, então você tem que ver toda a parte elétrica, se comporta, se não comporta. Você precisa de todo um aparato logístico de alimentação, de lugar para caracterizar, de maquiagem, de cabelo, de figurino, equipe de caracterização. São equipes, né? E às vezes, para um filme grande, o último filme que eu fiz foi Kardec. A gente filmou em Paris, a gente filmou no Rio de Janeiro, a equipe grande, né? A equipe de Paris era reduzida porque a gente fez algumas cenas externas para mostrar o ambiente, né, que se passava lá a história. Os ambientes internos a gente fez no Rio, mas é uma grande equipe. Onde estão todas essas pessoas? Né? Não é só assim, esses artistas, não são só artistas, são pessoas que trabalham com o cinema, com a indústria cinematográfica. Muita gente, é muita gente. Motoristas, copeiros, cozinheiros, garçons, montadores, músicos. É um giro de pessoas, de profissionais envolvidos que gera muito lucro enquanto ele está sendo feito, né? Ele pode gerar lucro depois ou não, dependendo da bilheteria, não. Mas ele gera emprego, muito emprego, né? Não é um dinheiro jogado fora, um dinheiro desperdiçado, é um dinheiro que vai gerar outras riquezas, outros lucros, entendeu? Vai fazer com que as pessoas pensem todo um ciclo de alimentação que nos melhora como seres humanos. Então a gente precisa de investimento, como tudo, né? Como a educação, como a saúde, como a ciência. Inclusive, tocando nesse ponto, o tema da redação do Enem do ano passado foi a democratização, né, do cinema no Brasil. E eu vi muitos cineastas falando, muitas pessoas do ramo de cinema falando que a democratização ela também é de dentro, ela também é interna, ela também está ligada a investimento. Até algumas pessoas falando que era de provocaçãozinha, uma coisinha aí em cima justamente dessas coisas que aconteceram aí depois do novo governo, a falta de investimentos no cinema. E, enfim, quero saber para você, você também avalia assim, como você avalia essa questão da democratização dentro da produção audiovisual, de quem produz? Não existe essa democratização de fato. Os projetos aqui são intermitentes, eles não têm continuidade, porque os políticos eles não têm interesse em dar continuidade aos projetos. Com o teatro, a gente fazia um projeto na prefeitura, há 5 anos atrás, que se chamava Céu é Show. Então, a gente levava as peças, todo final de semana tinha espetáculo de teatro nesses céus. Agora, a gestão seguinte não deu continuidade. A outra gestão não deu continuidade. Aí tirou o cinema, levou o teatro, mas também não dá continuidade. Sabe? Ao invés de somar, então vamos ter teatro e cinema nos céus todo final de semana, isso seria uma coisa maravilhosa para a comunidade, para os artistas, para os produtores, para a educação, para tudo, porque em torno disso você pode gerar um debate, você pode, como professor, preparar os seus alunos para essa peça ou para esse filme que ele vai ver. Isso pode virar um tema de redação, isso pode virar um tema de discussão, um tema de trabalho em grupo. Não valoriza, não tem uma continuidade e uma valorização da nossa cultura. E é muito triste, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque eu vejo, assim, os meus alunos, eles querem fazer muita coisa. E eu acho que o caminho é esse, você se autoproduzir, você criar os seus mecanismos de difusão daquilo que você quer fazer. Porque se você não criar esses mecanismos,
fica essa mesmice, né? Ainda bem que a gente tem pessoas criativas, bons artistas, né? E pessoas interessantes e interessadas que estão ampliando essa rede, né? De troca de informações e culturas e coisas que nos, nos fortalecem como seres humanos, porque senão eu fico triste porque tinha tanta gente boa, já tem muita gente boa no mercado fazendo coisas, excelentes montadores, músicos, sonoplastas, fotógrafos, né, grandes fotógrafos, diretores, diretoras, roteiristas, equipes de produção. A gente tem muita gente boa. Mas e agora, né? E agora? Bom, então essa foi a primeira parte da nossa entrevista Ping Pong com a atriz Sandra Coverlone. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Curtam e compartilhem este vídeo. E não esqueçam de assistir a segunda parte. Até mais!